sobrenatural, algo tremendo da parte do Senhor. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite. 2024 é o ano de avançar. E nós já estamos avançando. No último domingo nós ouvimos aqui o pastor Danilo falando sobre avançar em relação ao perdão. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo que é uma barreira e que nós precisamos vencer ou transpor algumas barreiras para que nós possamos avançar. O perdão ou a falta de perdão, o pastor Danilo trouxe uma mensagem muito rica no último domingo falando sobre isso. O perdão ou a falta de perdão, ele é uma barreira para que nós avançamos na nossa vida. E eu quero falar hoje sobre a insegurança. A insegurança também é uma dessas barreiras que, se não for tratada, se não for ministrada, se não for lançada aos pés do Senhor, aos pés da cruz do Senhor, ela se torna uma barreira quase que intransponível para muitas pessoas. Quem de nós nunca se sentiu inseguro em alguma situação? Ou seja alguma situação em que saiu do seu controle, ou seja alguma situação nova que você não estava preparado para ela, ou seja um problema familiar, ou talvez seja coisas simples do nosso dia a dia, como o primeiro dia de um trabalho, ou algo diferente que nós nos exponhamos a fazer, ou talvez a primeira vez que você vai ministrar a palavra de Deus, ou a primeira vez que você vai talvez cuidar de um grupo familiar. Todos nós já se sentimos inseguros algumas vezes. Existe uma insegurança que ela é algo que nós podemos dizer que é algo natural. Mas existe uma insegurança que não vem da parte do Senhor. E essa insegurança que não vem da parte do Senhor, nós precisamos lançar fora, nós precisamos transpor, nós precisamos vencer a insegurança para avançarmos em várias áreas das nossas vidas. Você concorda com isso? Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje, falar sobre alguns homens de Deus e alguns homens de Deus que a Bíblia nos ensina. Muitas vezes nós olhamos para a vida desses homens como Gideão, homens como Moisés, grandes homens de Deus que marcaram a história bíblica, que marcaram o mundo, que marcaram gerações, que até hoje nós conversamos sobre a vida desses homens, falamos, olhamos para a palavra de Deus e compartilhamos princípios, compartilhamos coisas grandiosas que esses homens fizeram. O que falar de Jeremias e tantos outros homens, mas homens que em certos momentos da sua vida se sentiram inseguros. A insegurança, queridos, muitas vezes é algo que paralisa a vida de pessoas. A insegurança, muitas vezes, coloca pessoas num lugar de solidão, de tristeza, de angústia. Muitas vezes a insegurança paralisa pessoas que poderiam estar muito mais longe. Pessoas que poderiam talvez estar sendo muito mais usadas por Deus. Pessoas que poderiam ter os seus ministérios muito maiores do que tem hoje. Não só em tamanho, mas talvez em profundidade, em intimidade com Deus. E não conseguem deslanchar, não conseguem avançar por causa da insegurança. Antes de conversar sobre isso, eu gostaria de orar junto com você. Você pode fechar os teus olhos por um instante? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado por esse dia, Pai, tão precioso, tão gostoso que o Senhor preparou para nós, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada momento de louvor, momento de adoração que nós tivemos aqui há pouco, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença aqui, Senhor, que é real, que é verdadeira, Pai, que é palpável. Obrigado pelo teu toque suave, Senhor, sobre os nossos corações. Obrigado pela tua palavra, Paizinho querido, que é vida para nós, que é verdade para nós, Pai. Obrigado pelo poder que há na tua palavra de transformar, Senhor.
de vivificar, Senhor, de restaurar, Senhor, de nos ensinar e até de nos corrigir, Senhor. Pai, a minha oração nessa noite é que o Senhor ministre os nossos corações, Paizinho querido, de uma forma sobrenatural, Pai, de uma forma inimaginável, Senhor. Pai, que o Senhor tenha total liberdade aqui no nosso meio, que nada, Senhor, absolutamente nada, Senhor, venha roubar essa semente, Pai, que está sendo lançada nesse momento, Pai. Porque eu tenho certeza, Pai, que essa semente está sendo lançada em solos férteis, Senhor. Essas sementes estão sendo lançadas em corações, Pai. Corações que vão receber essa semente com amor, com carinho, com gratidão. E essas sementes, Senhor, darão frutos de 30, 60 a 100 por um, Pai, no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar sobre a vida de Gideão com vocês hoje. Muitas vezes, quando nós olhamos para a vida desses grandes homens de Deus, os grandes feitos que eles fizeram, muitas vezes nós olhamos só para a parte boa das histórias. Nós olhamos para o contexto da vida de Moisés, e Moisés foi um grande homem de Deus, um homem libertador, um homem que recebeu a lei das mãos do Senhor, um homem que teve intimidade, que falou com o Senhor, mas muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para as fraquezas e muitas vezes para a vulnerabilidade da vida desses homens. Homens que muitas vezes foram e são como nós, vulneráveis. Homens que em certos momentos expressaram da sua humanidade, da sua fraqueza. Em toda a Bíblia, querido, desde lá de Gênesis até Apocalipse, nós vamos perceber Deus usando homens, Deus usando mulheres comuns, simples assim como nós. Muitas vezes com falhas, com imperfeições, com fraquezas. Muitas vezes homens e mulheres que em certo momento sentiram ou tiveram a insegurança bater na porta dos seus corações. Gideão foi um desses homens. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, aqui do livro de Juízes, no capítulo de número 6, do verso de número 1 ao verso de número 10. Eu quero ler esses 10 versículos para nós contextualizarmos aquilo que eu quero transmitir para a igreja nessa noite. Você pode acompanhar comigo aqui no telão, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu smartphone, enfim. Vamos ler o texto. Juízes 6:1 diz assim: mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortalezas. Olha que interessante, querido, o que a Bíblia está nos dizendo. Deus entregou o próprio povo nas mãos dos inimigos, por causa da dureza do coração do povo. Durante 7 anos, o povo de Deus, o povo de Israel, estava sendo escravizado aqui. E muito mais do que escravizado no contexto da vida de Gideão, aqui era um tempo de muita escassez. Era um tempo onde o povo, a palavra de Deus diz que eles começaram a construir as suas casas fora, em outras cidades, ou até em montanhas, ou até se esconder em cavernas. Por quê? O próprio texto nos ensina sobre isso. O verso número 3 diz assim: porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, e os amalequitas e os filhos do Oriente. E acampando-se contra eles, destruíram o produto da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam como seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir tudo.
palavra de Deus diz que tudo aquilo que o povo de Israel plantava, os midianitas vinham e destruíam, saqueavam, roubavam tudo. Tudo aquilo que o povo se esforçava, querido, para semear, tudo aquilo que o povo trabalhava, talvez durante meses e às vezes até anos trabalhando, arando, cuidando da terra, os inimigos, os midianitas e os amalequitas vinham e saqueavam tudo. O texto diz que os inimigos eram como gafanhotos. E nós entendemos isso do ponto de vista hoje. O Brasil não é tão comum ter esses ataques de pragas como gafanhotos, mas nossos países vizinhos existem um contexto muito diferente disso. E todos nós sabemos que quando essas pragas vêm, quando esses ataques vêm, eles destroem tudo. Não sobra nada. Esse era o cenário, queridos. Esse era o cenário em que o povo de Deus estava inserido. Assim, Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso número 7. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, e não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Esse era o pano de fundo, querido, esse era o contexto que o povo de Israel estava vivendo nesse momento. Eu quero compartilhar com vocês essa noite pelo menos 3 princípios importantes que nós podemos aprender com a vida, com a história desse homem de Deus chamado Gideão. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui, olhando para o texto, olhando para a palavra de Deus, é quando a colheita se frustra. Você pode repetir comigo? Quando a colheita se frustra. Queridos, a Bíblia é muito clara aqui. Tudo aquilo que o povo fez, tudo aquilo que o povo se empenhou em fazer, todo o tempo gasto arando a terra, cuidando da terra, plantando as sementes, cuidando daquelas sementes, cuidando para que as pragas não se infiltrassem ali, não arruinassem a colheita. Tudo ia por água abaixo. Quando o povo de Israel plantava, os inimigos vinham e saqueavam. Quando o povo de Israel plantava novamente, os amalequitas vinham e roubavam, e saqueavam tudo. E não era só a colheita que eles saqueavam. A Bíblia fala que bois, gado, ovelhas, eles levavam tudo embora. Imagina um ambiente, querido. Para nós hoje talvez é um pouco difícil imaginar, porque nós vivemos uma vida hoje muito urbana, muito tecnológica. Mas nós voltarmos um pouquinho no tempo, aquele tempo, querido, o dinheiro não era como hoje. Era das lavouras, era do plantio, era da colheita que se comercializava muitas vezes as coisas. Era através do gado, através das criações que se obtinham dinheiro, ou que se você comprava, ou que você vendia. Querido, o contexto aqui diz que tudo aquilo que o povo de Israel tinha, o inimigo vinha, roubava, saqueava e levava embora. A ponto do povo começar a construir as suas casas nas cavernas, fugir daquele lugar para morros distantes. Qual que é, talvez, a maior alegria, querido, daquele que planta? É colher. Por isso que a Bíblia, a própria palavra de Deus, fala sobre as festas, que era a tradição do povo de Israel. Festa da colheita, tantas outras festas. Mas a maior alegria, querido, daquele que planta é o tempo da colheita. E não só a parte financeira daquele povo estava afetada aqui, como a alegria,
o prazer de viver, o prazer de você plantar algo e de você colher algo. Tudo isso os inimigos do povo de Israel haviam levado junto. Estava instalado aqui o caos, a tristeza, a angústia, a morte. Estava reinando aqui, querido, sobre um povo escolhido pelo Senhor. Esse é o primeiro princípio, querido, que nós olhamos para a palavra de Deus aqui. O texto diz que eles insistiam em plantar, enquanto os midianitas insistiam em destruir o que havia sido semeado. Isso não gerou só frustração, mas também fome, escassez e muita tristeza naquela terra. Mas quando nós chegamos aqui no verso de número 5, querido, onde os midianitas eram como gafanhotos, literalmente, querido, não era um tempo fácil em que eles estavam vivendo. Não era um tempo gostoso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, querido, o verso de número 7 a 9 vai trazer uma nova realidade para aquele povo. Olha comigo o verso de número 7. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Livrei-vos das mãos dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós. E a vós vos dei a sua terra. Só existia uma saída, querido, para o povo de Israel. Todas as outras tentativas já haviam se esgotado. Toda a tentativa de plantar, toda a tentativa de colher, toda a tentativa de se fazer algo já havia se esgotado e só existia uma alternativa. O texto é muito claro dizer que o povo de Israel clamou ao Senhor. Só existia uma saída, que era clamar pelo socorro de Deus. Eu não sei se você já se deparou, querido, com alguma situação assim na sua vida. Talvez um problema familiar, talvez uma enfermidade, talvez algum problema até no seu trabalho, que às vezes parece que não tem como ser resolvido. E a única coisa que nos resta é clamar ao Senhor. Quem já passou por algo assim? Amém? Todos nós já passamos por algum momento desse na nossa vida. Onde a única esperança, onde a única saída, querido, não está no empréstimo bancário, não está na vida de uma outra pessoa, onde a única saída não está nas mãos de homens dessa terra. A única saída está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era isso que aconteceu, querido, com o povo. A única saída era clamar pelo nome do Senhor. O texto, querido, detalhe ainda que foi por causa dos midianitas que o povo de Israel foi impelido a clamar a Deus. Todas as soluções deles haviam se esgotado. Não tinha mais nada. Todas as possibilidades, todos os recursos, não tinha mais nenhuma saída. Muitas vezes, quando nós olhamos para essa situação, parece que nós estamos no pior lugar, não é verdade? Mas a palavra de Deus nos ensina que quando as nossas forças, que quando os nossos recursos, que quando as nossas possibilidades se esgotam, nós não estamos no pior lugar. Quando nossos recursos se esgotam nessa terra, é porque a única coisa que está próxima é um milagre do Senhor. Amém? Quando todos os recursos do povo de Israel se esgotaram, eles estavam próximos do milagre sobrenatural de Deus aqui. Eu não sei, querido, em qual momento dessa história, eu não sei em qual momento você entende, em qual momento você já se deparou com alguma situação dessa. Mas muitas vezes, quando todos os nossos recursos e possibilidades se esgotam, nós estamos a um passo do milagre do
do sobrenatural de Deus se manifestar nas nossas vidas. Amém? É assim, querido, que aconteceu com esse povo. A impossibilidade da terra, querido, revelou o milagre do céu. A impossibilidade daquele povo de guerrear contra os inimigos, querido. A possibilidade daquele povo de plantar e de colher e de se alegrar havia se esgotado. Mas quando se esgotam as realidades dessa terra, as realidades do céu nunca se esgotam. Amém? As realidades dos céus, querido, é algo infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Qual é a situação, querido, que você tem enfrentado hoje que parece impossível de acontecer, ou impossível de você sair, ou impossível de ser restaurado? Olhando para essa terra, querido, existem muitas. Mas quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para o nosso Senhor, não existe impossíveis para o nosso Senhor. Amém? Não existe impossíveis para aquele que crê no Senhor. É isso, querido, era esse cenário que o povo de Deus estava vivendo. O que nós podemos aprender aqui, pastor? Existem midianitas, querido, que o Senhor permite nas nossas vidas. Sabe para quê? Para devolver o clamor dos nossos lábios. Muitas vezes nós entramos no modo automático. As coisas vão caminhando e a gente vai avançando e tudo vai acontecendo de uma maneira automática. Muitas vezes o nosso clamor ele vai diminuindo, ele vai se esfriando. Nós começamos a fazer as coisas de uma forma com que nós aprendemos a fazer, com a força do nosso braço, com a sabedoria que nós temos ou que nós adquirimos nessa terra. E muitas vezes o nosso clamor ele vai diminuindo, ele vai diminuindo, ele vai diminuindo. E muitas vezes Deus permite que os midianitas, eles até roubam algumas coisas. Muitas vezes Deus permite algumas circunstâncias nas nossas vidas, não é para a nossa morte. Assim como foi com o povo de Israel. Deus permitiu que aquele povo passasse por aquela situação, tivesse as suas colheitas, todos os seus recursos roubados por seus inimigos, para que o povo abrisse os seus lábios e para que o povo clamasse ao Senhor. Deus é pedagógico, querido. Amém? Deus a todo momento está nos ensinando. O Espírito Santo de Deus tem a maneira dele e muitas vezes nós não entendemos. Quem nunca perguntou para Deus, Deus, eu não estou entendendo, por que está acontecendo isso comigo? Deus, por que essa situação agora, nesse momento na minha vida? O povo de Deus também não entendia, querido, porque Deus estava permitindo que eles fossem roubados. Mas havia algo do coração de Deus aqui, querido, existe um propósito em tudo isso. São nesses momentos que clamamos ao Senhor e recebemos respostas poderosas da parte do Senhor que transforma e marca as nossas vidas. Amém? São nesses momentos, muitas vezes difíceis, dolorosos, onde o Senhor mais fala conosco. Existe uma palavra, querido, que é rema para as nossas vidas. Existe uma palavra onde nós podemos entender isso de uma forma real na palavra de Deus. Existe um texto lá em Jeremias, no capítulo de número 33, e verso de número 3, que reflete muito bem isso que eu estou falando. Abre sua Bíblia comigo lá em Jeremias 33, 3. E nós vamos perceber aqui qual que é a forma didática de Deus de nos ensinar. Jeremias 33 diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Consegue perceber aqui, querido, como que Deus trabalha? Aqui o texto de Jeremias, no capítulo 33, Deus está dizendo: clama a mim, e eu responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes.
Existe uma progressão aqui, querido. Existe algo que Deus está nos ensinando através da palavra de Deus. Existe algo que Deus estava ensinando o seu povo. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse para que o povo pudesse clamar pelo nome dele. Ah, pastor, mas Deus precisa disso. Não, querido, Deus não precisa. Somos nós que muitas vezes precisamos de algumas situações que são desagradáveis e muitas vezes extremamente desconfortáveis. Sabe para quê? Para que Deus possa nos chacoalhar, para que Deus possa nos levantar, para que Deus possa nos ensinar, para que nós possamos voltar, querido, a não somente abrir, mas para que o nosso coração volte a queimar de amor pelo Senhor e pelas coisas dele. Deus a todo momento, querido, está nos ensinando, a todo momento Deus está nos direcionando, mas muitas vezes as coisas dessa vida, muitas vezes os prazeres dessa vida nos tiram do foco. E era exatamente isso que estava acontecendo com o povo. Mas aqui o profeta Jeremias está trazendo algo muito precioso. Há uma sequência que ele não começa respondendo, ele diz, clama e eu respondo. Na didática de Deus, querido, o clamor antecede a resposta. Pastor, isso é uma doutrina, isso é uma regra? Não. Mas olhando para a palavra de Deus, olhando para o texto de Jeremias, existe uma progressão clara. Primeiro nós clamamos e depois Deus responde. Amém? Pastor, é assim todas as vezes? Não. E várias vezes Deus vai responder antes de nós clamarmos. Mas existem algumas situações em que nós precisamos clamar, em que nós precisamos tirar o nosso pé do chão, em que nós precisamos sair, querido, desse lugar de conforto, desse lugar de mornidão, e que nós precisamos romper com algumas coisas, para que nós podemos verdadeiramente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Era exatamente isso, querido, que Deus estava ensinando para o seu povo. O clamor antecede a resposta. O clamor antecede a resposta. Se eu e você, querido, se nós clamarmos, a resposta de Deus virá. Amém? Creia nisso, querido, que essa é uma verdade de Deus para nós. Segundo princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite, repita comigo, o céu viu. Isso, o céu viu. O povo clama a Deus, querido, e a resposta, o clamor do povo vem através de um profeta. Mas as coisas, elas não param por aí. Depois de uma palavra que foi liberada, uma palavra profética sobre o povo, Deus não só se satisfaz em liberar uma palavra profética para o povo. O texto diz que Deus envia o próprio um anjo do Senhor para tratar com o povo. Olha como Deus é lindo, querido. Só uma palavra de Deus já bastava para Deus organizar toda aquela bagunça. Só uma palavra de Deus já bastava para o povo de Deus aniquilar os seus inimigos. Mas Deus fez questão de enviar um anjo do Senhor para tratar tete a tete com o seu povo. Dá uma olhada no texto comigo, querido, no verso número 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, Abiesrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, ele disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Deus respondeu, querido, o clamor com uma profecia e enviou um anjo para tratar com Gideão. E quando o anjo do Senhor, ele se revela ali a Gideão, o que Gideão estava fazendo? Gideão estava malhando trigo num lagar. O lagar, todos nós sabemos que não é um lugar adequado para se malhar trigo.
O lagar era um espaço quadrado, ou às vezes redondo, mas um lugar mais cercado, onde as uvas eram espremidas para extrair o vinho, o suco da uva, ou até as azeitonas para extrair azeite. Mas o trigo não, o trigo devia ser trabalhado nas eiras, porque as eiras era algo, o pessoal trabalhava nos montes mais altos. Porque da mesma forma que eles trabalhavam o trigo, o vento vinha e espalhava a palha, tirava aquilo que não era trigo, tirava as impurezas. Mas por causa da opressão dos inimigos, Gideão estava malhando o trigo no lagar. Gideão, querido, estava escondidinho ali, tentando salvar o seu povo. Tentando fazer algo para salvar aquele povo da fome. Gideão, querido, estava cansado de sofrer por causa dos midianitas. E ele decidiu fazer algo inusitado que ninguém poderia imaginar. Que tudo isso só para poder acabar com a fome do seu povo. Olha que interessante, querido. O anjo do Senhor aparece. O Senhor é contigo, homem valoroso. O próprio anjo do Senhor, querido, reconhece o esforço de Gideão. O próprio anjo do Senhor olha para Gideão de uma maneira que nem ele se enxergava. Gideão não se enxergava, querido, como esse homem valoroso, não. Gideão não se enxergava como esse homem de valor, como esse guerreiro do Senhor, não. O anjo do Senhor vem e fala: e aí, homem valente, valoroso do Senhor? Chega a ser estranho, querido, a resposta de Gideão aqui no verso número 13. Olha que interessante que o texto diz. Gideão lhes respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio? E onde está todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos de Midian. Virou-se o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Fica muito claro aqui, querido. Deus, ele se revela, se apresenta a Gideão. Deus, ele se revela através do clamor do povo. Não somente uma palavra de Deus, uma palavra profética é enviada, mas o próprio Deus se manifesta no meio do seu povo. O próprio Deus fez questão de enviar um anjo do Senhor para tratar face a face com Gideão. Quando o anjo do Senhor fala para ele, aí, homem valoroso, homem de fé, homem guerreiro, ele diz: ah, Senhor, eu não sou isso aí não. Eu não sou isso aí que o Senhor está falando, não. Eu sou da menor tribo de Israel. A minha casa, os meus pais são os mais pobres aqui dessa região, e eu sou o menor da casa do meu pai. Querido, olha como Deus olhava para ele, e olha como o próprio Gideão se olhava diante do Senhor. Deus olhava para ele como um homem guerreiro, como um libertador do povo, e Gideão olhava para si mesmo como um homem menor dos menores dos menores. A visão de Gideão, querido, era o menor, o menos favorecido daquele lugar. Na visão de Deus, ele era um homem valente, um homem libertador. Aleluia! Sabe o que é isso, querido? O céu vê em nós coisa que nem nós mesmos temos a capacidade de enxergar. Guarda isso no seu coração, querido. O céu vê em você coisas que nem você mesmo consegue enxergar. Você ouviu amém?
Amém, querido. O Senhor olha para nós, querido, muitas vezes de uma maneira totalmente diferente que nós mesmos nos olhamos. Deus estava olhando para aquele homem, querido, que estava malhando o trigo no lagar. Deus estava olhando para aquele homem que talvez estava morrendo de medo dos seus inimigos. E estava olhando para ele como um grande guerreiro, como um homem libertador de todo um povo. Deus estava olhando para aquele homem, querido, o anjo do Senhor se revelou para aquele que iria marcar o seu nome em toda a história bíblica. E aquele homem estava olhando para ele mesmo como o menor dos menores, o menor da sua casa, da menor tribo, da família mais pobre daquele lugar. Qual é a visão, querido, que você tem tido de você mesmo? Qual é a visão com que você tem se olhado? Gideão estava se olhando como o menor de todos. Mas Deus estava olhando para ele, talvez como o maior daquela época, como o maior daquele tempo. Muitas vezes a nossa visão, querido, sobre nós mesmos está distorcida. Muitas vezes como nós olhamos para nós mesmos, não está de acordo com aquilo que os céus está dizendo ao nosso respeito. É assim que Deus faz, querido. Não são as palavras que disseram ao seu respeito que te define. Não é o que você fez que te define. É o que realmente nos define. É o que o céu está dizendo ao nosso respeito. Amém? Não é, querido, aquilo que nós ouvimos, talvez lá atrás, que nos machucou. Não é o que talvez que pessoas que passaram pela nossa vida disse algum dia e nos machucou. Sim, que nos define. Não é, querido. Não é o que talvez alguém que você ama tanto, às vezes de uma forma errônea, talvez num momento de fraqueza, disse para você. O que verdadeiramente, meus irmãos, nos define é aquilo que os céus dizem ao nosso respeito. Amém? Não pare por causa de palavras de pessoas dessa terra. Não pare por palavras que foram ditas lá no seu passado e que talvez hoje ainda te machucam. Não pare por coisas que homens, que mulheres, que pessoas que talvez estão ao seu redor hoje dizem para você. Não parem por causa disso, porque eu tenho certeza que aquilo que os céus está dizendo sobre nós é totalmente diferente do que aquilo que pessoas aqui nessa terra estão dizendo. Amém? Guarda isso dentro do teu coração, meu irmão. As palavras que você ouviu, querido, não vão te segurar. Experiências frustradas do passado não vão te parar diante daquilo que Deus quer fazer através de você. Amém? Nada, nada, nada daquilo que acontece vai nos parar. Nada daquilo que aconteceu no passado vai nos parar. Deus quer, querido, não somente usar as nossas vidas, usar a vida de pastores, usar a vida de líderes, não. Deus não se importa com isso. Com cargos. Deus não se importa com isso, querido. Deus quer usar a minha e a sua vida. Amém? Deus quer usar a minha, a sua vida. Mas pastor, Deus quer usar você, querido, do jeito que você é. Do jeito que você é, da maneira que você é hoje. Mas eu não sei falar, pastor. Quem disse que precisa falar? Mas eu não sei pregar, pastor. Quem disse que precisa pregar? Mas eu não sei cantar. Quem disse que precisa cantar? Deus quer usar você, querido, da maneira como você é. Pastor, mas eu sou tão tímido. Deus vai usar você, querido, na sua timidez. Amém? Deus vai quebrar primeiro essa timidez e vai colocar você em lugares que você nunca imaginou. Pastor, mas eu sou tão falho, pastor. Eu também sou, querido. Bem-vindo ao time. Deus vai usar você, querido, apesar das suas falhas, apesar das suas imperfeições. Quem crê nisso, querido? Amém? Quem crê nessa palavra? Dá um amém bem forte aí. Glória a Deus. Eu creio, querido, nisso. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês essa noite
Repita comigo: da insegurança para a certeza. Amém. Glória a Deus. Querido, essa palavra, Deus nos tira, querido, desse lugar de insegurança. E Deus nos coloca num lugar de certeza. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas, desse lugar de tristeza, de solidão, de angústia, de medo, de pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Deus nos tira, querido, desse lugar de incerteza, de insegurança, e nos coloca, querido, num lugar assentados, num lugar de honra, num lugar de glória. É assim que Deus faz, é assim que Ele fez com o próprio Senhor Jesus. Quando nós falamos sobre isso, querido, eu me lembro de Mateus, no capítulo de número 4. Quando Jesus, a palavra de Deus diz que depois que Jesus ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, Mateus capítulo de número 3, em Mateus o capítulo de número 4, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. É estranho isso olhar para a palavra de Deus, não é? Como que alguém que acabou de ser batizado, como que alguém que acabou, os céus se revelaram, o próprio Senhor disse sobre a identidade dele, quem ele era, e agora ele é conduzido pelo Espírito para ser tentado por Satanás no deserto. Depois de 40 dias, querido, de jejum, e se não bastasse, querido, o próprio diabo vem para tentar Jesus. Dentro de tudo aquilo, querido, que o diabo disse para Jesus, eu quero destacar, e nas tentações que Satanás propõe, Jesus ele repete uma frase ou um questionamento 3 vezes. Se nós olharmos para o texto, depois em casa você vai perceber. Ele diz, se tu és o Filho de Deus. Se nós formos contextualizar isso para os nossos dias, querido, ele está dizendo, se você tem o DNA de Deus dentro de você, lança-te daqui, desse precipício. Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e resolva o seu problema. Se você é o Filho de Deus. Durante 3 vezes, querido, pelo menos 3 vezes, Satanás tenta Jesus da mesma forma. E sabe qual que era o principal objetivo aqui, querido, de Satanás? Era causar insegurança no coração de Jesus. Era de causar dúvida no coração de Jesus sobre quem ele realmente era. Só que Satanás se esqueceu que antes do capítulo 4 chegar, tem o capítulo de número 3 de Mateus. E o que havia acontecido aqui, querido, no capítulo de número 3? No capítulo de número 4, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Satanás tenta Jesus em todas as áreas. Mas no capítulo 3, Jesus ele desce as águas e a palavra de Deus diz que o céu se abriu. E o Espírito Santo de Deus repousou sobre ele. E Deus fez questão, querido, de rasgar os céus e de dizer, este é o meu Filho amado, em quem me compraz. E Jesus ele é conduzido no deserto, querido, para ser tentado, e Satanás tenta ele. Se tu és o Filho, se tu és o Filho, se tu és o Filho. Mas Jesus sabia de quem ele é. Jesus sabia que ele era filho amado do Senhor. O que fez Jesus, querido, resistir à tentação de Satanás ali? Jesus estava 40 dias, querido, sem comer. Jesus estava com fome, Jesus estava cansado, Jesus estava com sede, Jesus estava em um momento estava exausto fisicamente. Mas ele tinha uma palavra vinda do Pai. Ele tinha uma palavra que o Pai havia falado para ele pouco tempo atrás. Sabe, muitas vezes nós nos sentimos assim, querido, tentados, muitas vezes espremidos pelas circunstâncias da vida. Muitas vezes nós sentimos necessidades físicas, muitas vezes nós temos necessidades financeiras, necessidades, queridos, de todas as formas. Mas nós temos uma palavra.
Amém? Nós temos uma palavra vinda do Senhor. Da mesma forma, querido, que Jesus, ele sustentou essa palavra. Da mesma forma que ele não só guardou essa palavra, mas ele viveu essa palavra. E da mesma forma que ele foi tentado por Satanás através da palavra, ele respondeu da mesma forma. O céu viu, querido. Amém? Se tu és o filho, esse é o meu filho amado, querido. Não são palavras, querido. Não são situações que vão nos definir aqui nessa terra. Muitas vezes nós vamos ser, sim, pressionados, querido. Muitas vezes nós vamos ser, sim, até afligidos aqui nessa terra. Mas existe algo, querido, que foi depositado dentro de nós pelo próprio Senhor. Isso não vai mudar. Nunca, nunca, nunca vai mudar. Amém? É a nossa filiação dele, querido. É o fato dele ter olhado para mim e para você. É o fato dele ter nos escolhido dentre muitos outros homens e mulheres dessa terra. Deus te escolheu, querido. Deus te escolheu e poderia talvez ter escolhido tantas outras pessoas muito melhores do que nós. Deus poderia ter escolhido homens muito mais capacitados, querido, do que eu e você. Deus poderia ter escolhido homens muito mais preparados do que eu e você. Mulheres muito mais preparadas do que você. Mas Ele fez questão de escolher a mim e a você. Amém? O que fez Jesus resistir à tentação, querido, foi Ele saber quem Ele era. Ele era o Filho de Deus amado pelo Senhor. O que vai nos fazer, querido, resistir às tentações do dia a dia é saber quem verdadeiramente nós somos. Amém? Você é filho amado, você é filha amada do Senhor. Amém? Recebe isso, querido, no fundo do seu coração. Não é o pastor que está dizendo, não, querido, é a própria palavra de Deus que diz isso ao nosso respeito, querido. A insegurança, querido, ela tenta contra a nossa identidade. Ela tenta mexer com a imagem que nós temos de nós mesmos. E principalmente com a nossa identidade. Existem muitas mentiras pairando pelo ar, querido. Mentiras como que eu e você precisamos de mais recursos dessa terra para as coisas começarem a dar certo. Não, querido. Nós não precisamos de mais recursos dessa terra para as coisas darem certo. Nós precisamos da presença de Deus conosco todos os dias. Nós precisamos da presença dEle, querido, todos os dias sobre as nossas vidas. Não, você precisa comprar, você precisa fazer, você precisa... Não, querido. Nós precisamos da presença dEle. Nós precisamos estar com Ele todos os dias da nossa vida. Esse é o desejo do coração do Pai para cada um de nós. O céu não errou, querido, quando te escolheu. Amém? O céu não errou. Quantas vezes nós olhamos, às vezes, para nós mesmos, assim como Gideão, querido, olhava para ele. Senhor, eu sou o menor dos menores, o mais pobre dessa região. Os meus pais são os mais pobres, eu sou o menor da casa do meu pai. E Deus estava olhando para ele como um guerreiro, um homem valoroso, um homem valente. Nós precisamos mudar, querido, a nossa ótica, a maneira com que nós olhamos para nós. Nós precisamos olhar, querido, pela ótica da palavra de Deus. Nós precisamos olhar pela ótica com que o próprio Senhor Jesus olha para mim e para você. Sabe, na dúvida, pergunta, Senhor, qual que é a maneira com que o Senhor olha para mim? E Ele vai falar para você, querido, quem verdadeiramente eu e você nós somos. Você não é um equívoco, querido, de Deus. Você é a resposta de Deus para muitas pessoas aqui nessa terra. Posso ouvir amém? Você não é um erro.
Você é a resposta de Deus, querido, para a oração de muitas pessoas aqui na cidade de Paranavaí. Você é a resposta de Deus, querido, para muitas pessoas. O anjo disse para Gideão: vai na tua força. Querido Gideão, quando ele olhava para ele não tinha força nenhuma. Mas Deus não disse para ele, o anjo do Senhor não disse: eu vou te fortalecer, eu vou fazer. Não, ele disse: salve, um homem valoroso, varão guerreiro de guerra. Vai nessa tua força. Sabe por quê, querido? Porque Deus já nos fortaleceu. Amém? Muitas vezes nós achamos que nós vamos, que nós precisamos, mas tudo aquilo que nós precisamos, Deus já depositou, querido, dentro de mim e de você. Amém? Você crê nisso? Tudo aquilo que nós precisamos, querido, já está dentro de mim e de você. Sabe por quê? Ele nos deu o que era mais precioso para ele. Ele nos deu o que era mais poderoso, maior do que qualquer coisa desse mundo. Ele nos deu o seu próprio Filho. Amém? Ele nos deu o seu Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos capacita em todas as situações e que nos ensina todas as coisas. Você pode se colocar em pé, querido, nessa noite? Quero convidar o pessoal do louvor aqui.